Bem-vindos a mais um episódio do MovimenteCast, podcast onde a gente fala de medicina esportiva não somente para o atleta, mas para você, cidadão comum que quer performar na vida, seja no trabalho, nos estudos ou no esporte. E aqui a gente movimenta corpos e movimenta mentes, trazendo ideias, insight, muita resenha sobre medicina esportiva, sobre vida, sobre desenvolvimento. Meu nome é Matheus Winkler, eu estou aqui com o meu co-host Vitor Brito. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Mais um episódio aí pra gente, pro nosso público, pra gente trazer novas ideias, pessoas muito legais. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui pra gente. Quero apresentar pra vocês a Amália. Boa tarde, Amália, bem-vinda e muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, gente, boa tarde. Agradecer primeiramente o convite de vocês dois. É sempre muito bom a gente rever os amigos que a residência deu pra gente, né? Então, para mim é muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal. Amália, como médica de esporte aí, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi a tua construção, assim, porque tem muita gente que está escutando que tem interesse na medicina esportiva, ou até já médicos de esporte que se identificam com o que a gente fala, assim, mas como é que foi a tua construção como médica de esporte? Qual foi o momento que tu decidiu assim, cara, eu quero fazer isso, quero ir para medicina esportiva? Nossa, foi difícil, viu? Vou te falar que na residência, acho que eu mudei de... Na residência não, no internato, eu mudei de ideia, acho que assim, umas 20 vezes. No fundo, acho que eu sempre quis medicina esportiva, mas era muito difícil para eu assumir isso. Primeiro, porque eu sou do interior de Goiás, né? Então, se a medicina esportiva já é uma especialidade nova, razoavelmente nova, né? Imagina para um lugar onde não existe essa residência, para o interior, e era muito difícil até eu para falar com meus pais, que meus pais me tiveram bem mais velho, então eles são daquela geração que para ser médico ou você é cardiologista, ou você é cirurgião, ou você é anestesista, no máximo radiologista, né? Então eu falar para eles que eu queria fazer medicina esportiva, para eles eu estava largando a medicina. Mas eu fiquei tentando pensar, vivenciar as especialidades que eu pensava. Não tinha como eu vivenciar a medicina esportiva no momento, né? Mas eu também comecei a procurar os residentes dos locais e conversar sobre como que era a formação, o que era. Aí, depois de muito tempo, assim, no final, eu falei assim, quer saber? É isso que eu quero mesmo. Vou prestar clínica médica como segunda opção. Mas o que eu quero é medicina esportiva. E foi assim, a gente entra meio achando que a gente sabe o que é, mas a gente descobre mesmo no decorrer da residência, né? A gente descobre que a gente não sabia nada. A gente descobre que a gente não sabia nada, é exatamente assim. Medicina esportiva é muito mais bonito que a gente imaginava. Exato, e eu me sinto muito realizada na medicina esportiva. Eu acho que eu não me vejo fazendo nem, talvez assim, clínica, porque eu gosto muito da parte clínica, mas eu faria somente se não existisse a medicina esportiva. Então, eu me sinto muito realizada, porque eu consigo mesclar duas coisas que eu gosto muito, que é a clínica, um contato maior com o paciente, porque a medicina esportiva, a gente brinca que nós somos um médico muito completo, né? Um generalista muito completo, porque Sim. A gente... esmiuça muito o paciente. E não olha só para a parte do coração, só para a parte do rim, só para a parte do hormônio, só para a parte óssea. A gente olha o paciente como um todo. Isso eu gosto muito. E mais mesclando a parte esportiva, que é uma paixão que realmente me levou para essa área, né? Não, legal. Eu acho que todo médico do esporte um dia quis ser atleta ou sempre teve uma vida muito ativa. Conta um pouquinho mais sobre a sua vida atlética. Então, eu sou a prova de que não necessariamente para você gostar de esporte você tem que ser boa no esporte, né? Porque eu nunca fui boa em nada. Nunca. Não realmente... é isso que a gente vê nas redes sociais, né? Eu engano bem nas redes sociais. Você parece ser uma baita crossfiteira aí. Faz, muscle up. Eu vi com os meus olhos. Na hora de filmar a gente faz, depois a gente morre. O importante é estar bem lá no Instagram, eu tô brincando. Mas é mais de dedicação mesmo. Mas na escola, assim, eu nunca fui a primeira a ser escolhida na educação física. Nunca fui a última, mas eu nunca fui a primeira a ser escolhida. Nunca segui realmente, assim, um esporte. Eu fiz de tudo. Fiz principalmente dança. Eu
Fiz balé, jazz, sapateado, todos os tipos. Porque interior, né? Sou do interior, a gente acaba tendo que fazer tudo, né? Até os 16 anos. E meus pais me tiveram mais, como eu falei, meus pais me tiveram mais velho, então eles não tinham o pique de me aturar, né? Então, vamos pôr essa menina em tudo que é lugar. Pra se ocupar. Pra ocupar, ela não ficar, tipo, agitando a gente. Então, eu sempre me apaixonei, nunca consegui ficar parada. Eu tinha que fazer alguma coisa. E eu sempre gostei de tudo. Nunca tinha uma coisa, só gosto disso, só gosto de aquilo. Eu sempre me apaixonei por esse meio. Mas, assim, boa mesmo. Mas um ponto legal aí é que até um conceito, né, que para as pessoas de forma geral elas não têm às vezes esses conceitos. Uma pessoa pode ser um esportista, ela pode praticar algum esporte e ela pode ser sedentária sobre outro aspecto, né? Porque a gente tem o conceito de fisicamente ativo, de atividade física. Então tu sempre foi uma pessoa que tu fez muitos exercícios, fez alguns esportes, exercício, mas mais do que tudo você sempre foi fisicamente ativa, mesmo não sendo competitiva aí para ser uma esportista em várias modalidades, você estava sempre fazendo algo. E hoje a gente tem muita gente que treina, o cara treina um esporte, faz alguma coisa, mas passa o resto do dia sedentário, né? E a gente sabe que isso também tem um impacto na questão saúde. A gente tem falado bastante nesse conceito. Até vi um estudo que saiu esses tempos agora, que falava sobre exercise snacks, que sugeria que durante o dia você comesse uns lanchinhos de exercício, né? Tanto que acho que se vocês me acompanham no Instagram, vocês dizem que uma coisa que eu sempre coloco lá é estimular as pessoas que me seguem a usarem as escadas. Boa. Exatamente por conta disso. Que tem esse estudo que pequenas doses, né, de 1 a 2 minutos, cerca de 3 vezes ao dia, de aumentar um pouco essa frequência cardíaca, reduz muito o risco cardiovascular e a mortalidade por todos os tipos de câncer, né? Então, só assim, você gastar um total de 6 minutos no seu dia de exercício físico, já te tem uma redução de mortalidade muito significativa. Então, não tem desculpa para ficar parado, né? E não basta só a gente treinar, não basta só treinar e ficar o resto do dia parado. Então, sempre que possível, pegue uma escada, dê uma caminhada. Eu também sou super fã disso daí. Até de manhã cedo, uma coisa que eu faço muitos dias é sair passear com a Pitty, minha cachorrinha, de manhã. E para mim isso tem um aspecto de eu pegar um sol na cara, sabe? De eu me movimentar um pouco, de eu pegar um movimento de rua antes de eu tomar meu café, antes de eu me arrumar. E para mim faz bem no meu... é o meu bem-estar, né? E medicina esportiva tem a ver não só com performance, tem a ver com bem-estar, assim. Queria saber um pouquinho pra ti. Tu falou que tu mudou tua visão do que era a medicina esportiva. Tu entrou com uma coisa, saiu com outra. Hoje, pra ti, o que é a medicina esportiva? Então, a gente tem muito aquela visão da população em geral, né? Que médico do esporte é médico de atleta. Mas não é, né? A medicina esportiva, o médico do esporte, ele não só trata, como previne as doenças e ele trata qualquer tipo de paciente em que o exercício físico tem benefício acima daquela doença, né? Que é a grande maioria, mas as principais, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, ou mesmo pessoas pós-infarto ou com a reabilitação cardiopulmonar, que hoje em dia é mandatória, né? Porque quanto melhor a capacidade funcional da pessoa, a pessoa ganha anos de vida, né? Até tem um estudo falando que tem um limiar, né, da população em geral de capacidade cardiopulmonar. E as pessoas que têm esse limiar acima, foi um estudo que acompanhou pessoas por 45 anos, se não me engano. Essas pessoas que tinham capacidade funcional maior, elas ganharam até quase 5 anos de vida, né? Então, você pensar assim, 5 anos a mais... é uma quantidade significativa. Quem tem 85 anos, viver até os 90, é uma coisa bem significativa, tem né? uma coisa bem interessante aí, que é uma coisa que eu descobri isso lendo um livro chamado Fooled by Randomness, Enganados pela Aleatoriedade. Nesse livro ele traz muitas questões de estatística que nos enganam, e uma delas é sobre expectativa de vida. A gente tem a expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, sendo 78 anos, tá? Só que um fato muito interessante é que para cada ano que tu vive, tua expectativa de vida aumenta. Porque no cálculo,
estão todos aqueles que morreram antes por alguma causa. Então, se eu passei das causas de morte dos primeiros 5 anos, minha expectativa de vida já é esperada para ser maior do que 78. Se eu passei da faixa cardiovascular, que para o homem vai ser ali, o principal bolo ali vai ser, acho que entre 50 e 60, que vai ser assim mais significativo. Se eu passei disso, minha expectativa já vai para os 80 e tantos anos de vida, né? Então, o quanto que o exercício impactando em cada uma dessas doenças e tratando, sendo um tratamento também, o quanto isso vai somar de anos de vida é muita coisa. Depois quando você começa a atuar, principalmente no consultório, e eu também faço exames, né? Faço teste ergométrico. A gente começa a visualizar a população, porque a gente acaba ficando muito nichado, né? A gente convive com pessoas fisicamente ativas, a gente convive mais com pessoas que realmente são atletas, então a gente acha que a população geral é essa daí, né? Mas não é. A população geral, mais de 50% da população, mesmo jovem, ela é sedentária. Né? E eu comecei a focar isso muito no meu consultório, e eu tenho atendido muitos pacientes, ou que são realmente sedentários, que estão buscando uma mudança de estilo de vida, ou mesmo pacientes que já são idosos, né? Então, isso aí a gente vê que a medicina esportiva é muito maior do que só atender atletas, né? A gente quer dar uma vida boa, uma vida longa e boa para as pessoas. E até que você falou do seu cachorrinho, eu tenho pacientes idosos, eu até estimulo, inclusive, eles terem animal de estimação. Primeiro que tira a questão do ninho vazio, né, que a maioria sofre, exatamente porque isso obriga eles a ser fisicamente ativos, né? Que o animalzinho tem essa necessidade de passear, leva ele para passear, fazer aquela caminhadinha, nem que seja em volta do quarteirão, uma vez que já é melhor do que não fazer nada, umas 2 vezes ao dia. Então, assim, fazer pequenas mudanças, não necessariamente fazer uma grande mudança. E quando você vê que realmente, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa volta para você e fala como a qualidade de vida dela melhorou, o como, tipo, as dores que ela sentia magicamente pararam, o como que aquele tanto de remédio de pressão que ela usava conseguiu reduzir para 2 remédios, que eles usavam às vezes 3 ou 4, conseguiu reduzir dose. Isso é gratificante, né? Isso que faz a gente realmente ver que o que a gente faz vale a pena. Então, eu gosto muito dessa área também, não só eu amo o alto rendimento, amo de verdade, mas essa parte também é muito gratificante. Ô, Vitor, olha só que louco, cara, essa especialidade aqui que a gente escolheu pra gente. A Amália, médica de esporte, ela prescreve para os pacientes comprar um pet. Tem um pet, a prescrição dela é tem um pet. Passeio com seu pet 3 vezes ao dia. E ela tá tirando medicação de pacientes porque tá conseguindo tratá-los através dessas intervenções, né? Exato. Então, tipo, são pequenas mudanças que mudam muito. E eu tento inserir exatamente até na família, né? Minha mãe foi o famoso santo de casa não faz milagre. Minha mãe foi sedentária a vida inteira. Eu obriguei ela agora a fazer alguma coisa, né? Ela voltou, né? Tem uns 3 meses para o Pilates, porque ela estava reclamando. A mãe falou assim, nossa, mas a dengue que eu tive ano passado, eu ainda sinto dores dela da dengue. Eu falei assim, até você explicar, né, mãe? Não é a dor da dengue, você perdeu muita massa muscular, então você não consegue se sustentar, então você sente dores articulares por conta dessa fraqueza. A partir do momento que você ganhar massa muscular, você conseguir fortalecer, ganhar mobilidade, as dores vão parar. Insisti com ela, tive que fazer um certo terrorismo, né, para ela ir. E ela foi, tem 3 meses agora que ela tá fazendo, mais ou menos. E ela falou assim, nossa, aquela dor que eu tava no pé, parou, você acredita? Milagre. Melhorei da dor da dengue. Pílula mágica. Ora! E minha mãe já tem 73 anos, né? Então, ela já se enquadra numa população idosa um pouco acima, né? O idoso jovem, né? Que hoje em dia é 60 anos pra gente. Sim. É jovenzinho, né? Mas isso tudo é muito gratificante. E a medicina esportiva tem esse lado pra gente, né? O legal é que a gente tá falando um pouco aqui sobre longevidade, né?
E longevidade, para mim, não é só com relação ao tempo, porque quando a gente nasce, a gente ganha um banco de tempo. Então, com o que você vai fazendo na sua vida, você vai aumentando esse banco de tempo. Então, se eu me exercitei, se eu não fumei, se eu me alimento adequadamente, esse banco de tempo vai aumentando. E uma outra coisa associada à longevidade, que eu acho até mais interessante ainda, a gente vai falar sobre funcionalidade. Porque você pode ter uma expectativa de vida alta, de 80, 90 anos, porém você não tem qualidade de vida, você não tem funcionalidade. Por exemplo, nós vamos recomendar, é uma recomendação para todo idoso ter um cachorro em casa? Talvez você tenha que ver a particularidade dele. Claro. Ele tem funcionalidade? Ele consegue, tem uma questão visual que ele está enxergando bem? Porque senão você torna um risco para a vida dele. Porque ele vai tropeçar no cachorro e ele vai ter uma fratura e isso vai gerar problemas e ele vai ter uma mortalidade precoce, vamos falar assim. Então, acho que o olhar do médico do esporte é muito legal por ter essa questão de olhar um panorama geral do paciente. Então, se é um paciente que talvez, igual seus pais, que te perderam para a vida, te colocou no mundo, deixou você voar, bater asas, buscar sua profissão, hoje eles são funcionais e não tem você lá, talvez comprar o cachorrinho seria muito legal. Mas se for um idoso que nunca praticou nada durante a vida inteira, tenha mais dificuldades, a gente pensaria em outras questões. E eu acho isso mais bonito da medicina esportiva, esse olhar não só para quantidade, para numericamente, mas para qualidade, né? E quando tu olha assim em atuar no estilo de vida de alguém, cara, não tem uma matemática exata, assim, não tem assim uma coisa que vai funcionar para todo mundo. Tu tem que entender, e algo que a gente é treinado a entender é o que motiva aquela pessoa, quais são as perspectivas dela, como que é a realidade dela, como é que tu pode, o que ela espera, o que ela compreende que tu como médica do esporte pode trazer para ela, né? A gente tem muito esse papel de educar, e as pessoas muitas vezes elas vão vendo a importância do nosso trabalho à medida que elas colhem os resultados dessas pequenas ações que encorajam a tomar ações ainda maiores, né? Sim. Os próximos passos. Desculpa, e isso não impede que idosos sejam também super ativos e compitam. Tem vários idosos de 80, 90 anos que estão no alto rendimento, e isso é muito legal também da gente. Exato. É até uma questão que um dos principais aspectos positivos da medicina esportiva, que a medicina esportiva está trazendo, é exatamente evitar aquelas grandes limitações que, às vezes, não estou criticando as outras especialidades, muito pelo contrário, cada um tem o seu conhecimento maior em uma parte. Mas os profissionais, quando vão falar sobre exercício físico com idosos, evitar uma limitação, né? Porque o que a gente vê? Eu passei no ortopedista, o ortopedista falou que eu tenho desgaste no joelho, não posso fazer exercício por impacto, ele me prescreveu fazer hidroginástica. Aí você para pensar, beleza, será que realmente assim, você olhou para a pessoa? Igual, você vê uma paciente, a maioria das vezes mulheres, idosas, pela sua grande maioria, obesas, né? Que tem uma dificuldade assim, de acesso, igual, você para pensar. Em uma cidade de um porte um pouco menor, não estou falando de São Paulo, mesmo em São Paulo, quantas piscinas aquecidas você conhece em São Paulo? Uma piscina indoor. São Paulo é uma cidade que chove bastante. Ou então no interior, que é mais difícil ainda. Quantas piscinas aquecidas tem? Agora, pior ainda, quantas piscinas existem com uma escada adaptada para colocar ou um paciente idoso ou um paciente obeso? Porque a maioria que tem é aquelas escadinhas que nem pessoa jovem dá conta de descer, né? Quando tem. Como que você vai colocar esse paciente lá dentro? Como você vai tirar? Isso já é um transtorno para ele. Sim. E outra, às vezes, principalmente as mulheres que têm uma questão com imagem, às vezes elas estão fora do peso, não se sentem confortáveis em colocar um maiô. Então, você está limitando o exercício físico para ela, para uma modalidade em que provavelmente ela não vai conseguir aderir, porque ela não tem um lugar que ela vai conseguir fazer, ou se ela conseguir vai ser um lugar extremamente caro, não vai ter adaptação para ela conseguir entrar na piscina, e ela não vai se sentir bem. Muito legal.
E até um outro contexto é a academia, né? Porque a academia em si, a gente considera que ela seja o pilar de todos os outros exercícios, que seja a base para a construção, até se uma pessoa quer performar, mas que ela é intimidadora, porque tem pessoas com aparências muito saudáveis ali. E para uma pessoa idosa, chegar num ambiente que é total de jovens com pessoas saudáveis, vamos falar assim, é intimidador e ela acaba indo poucos dias e indo embora. Exatamente. Então a gente tem que pegar, mais uma vez, a particularidade, a individualidade, entender o contexto que está inserido para que tenha uma adesão maior. Acho que a palavra é adesão. Eu vejo sim essa questão do desencorajamento, às vezes, é mais fácil eu falar assim, tu não pode fazer nada aí, tá com desgaste, vai, hidroginástica, tchau. Né? Então, você tem muito esse costume de falar só o que tu tem que fazer. E ser assim, ao invés de explicar outras coisas aí ao redor. Não explica o como, não explica o porquê. E também fica com essa visão assim de muito... Não, tu não pode fazer isso, é sim ou não. Não, peraí, como assim é sim ou não? Não posso fazer. Posso caminhar se eu não sinto dor? Exato, será que não posso... E será que não existe uma progressão? Será que assim, eu não posso correr hoje, mas se eu fizer uma preparação, será que eu não posso correr daqui a 3 meses? Se eu perder peso, se eu fizer um fortalecimento, se eu fizer exercícios que vão me garantir que eu tenho essa maior proteção articular, será que eu não posso? Então, às vezes a gente vê muita gente falar assim, porque é mais fácil tu falar, tu não pode fazer isso. Deu. E às vezes, a gente também, a gente tem o treinamento para falar disso, a gente entende muita coisa que a gente traz da nossa formação que, de forma geral, MEV, mudança de estilo de vida, é assim, orienta o MEV, tá escrito ali, o que tu falou? Se exercita e come melhor, é isso. Não é simplesmente assim, vai fazer uma caminhada. Exato, e se a gente for pensar assim, tem muita gente, cara, que para de fazer seu exercício, provavelmente tem pessoas que estão ouvindo, que tem algum familiar que o médico falou que eles não podiam fazer X, Y, Z. Não, cara, não é bem assim. Talvez você não possa fazer nesse momento, mas alguma coisa tu pode fazer e talvez essa coisa possa ser um próximo passo para que daqui a pouco tu faça algo que hoje você não pode. Que cara, é o que a gente sabe que o exercício faz. A gente se adapta e supera o que antes era um limite. A gente vai expandindo a nossa zona de capacidade mesmo, né? Porque capacidade tem aquele limite. Eu até acho interessante que tem algumas variáveis que tu falou, tu falou de funcionalidade. Tu falou de funcionalidade também. Existe um limiar que é o limiar da incapacidade, que se coloca abaixo de um VO2, de uma capacidade de consumo de oxigênio, de 25. Abaixo desse nível, essa pessoa, 25 ml por quilograma minuto. Abaixo disso, essa pessoa, ela é incapaz no sentido, ela não pode tomar o cuidado de si em todas as situações, que ela não tem condicionamento físico para isso. Simples, né? E é legal ver que VO2 é algo que é associado à mortalidade. Eu vi um estudo uma vez, que eu agora não lembro aonde que foi, mas era um estudo que falava sobre hand grip, sobre a força de hand grip e correlação com níveis de felicidade em idosos. Que idosos que tinham hand grip, que é a força de punho, né? A força de pressão no... Como é que é o nome do negocinho de apertar? Esqueci. Tem o dinamômetro, o negócio ali que você aperta. É um dinamômetro que você aperta para ver a força que você tem de pressão. A gente sabe que isso se correlaciona com a força do membro superior. E daí os idosos que têm mais força, que têm força a partir de um limiar, eles são mais felizes, têm menos depressão. Mas o que isso representa? Essa pessoa, ela está mais dentro da sociedade, ela está carregando as compras, voltando do mercado, ela está caminhando na rua, porque ela também talvez tenha força para caminhar, ela está convivendo com outras pessoas. Então tem muita coisa aí na jogada que a gente vê, a gente é treinado para ver e ajudar as pessoas a desenvolver. Então, acho muito legal tu trazer isso de que hoje, grande parte dos teus pacientes são pessoas que não atletas, mas sim pessoas que estão melhorando a sua vida através disso. Sim, e essa questão é até muito interessante, porque a maioria da questão de depressão em idosos é exatamente relacionada a isso, à incapacidade, né? Porque são pessoas que, nas suas épocas jovens, eram totalmente independentes, pessoas
que faziam de tudo sozinha, tinha uma independência, tinha uma autonomia, e ela se vê perdendo essa capacidade, se vê tendo que precisar pedir ajuda para fazer tarefas básicas, né? Ver muitas vezes os filhos tendo que virar babás deles, e eles se sentem mal, se sentem incapazes, e isso causa uma depressão, né? Então, quando você tenta inserir isso, principalmente na parte preventiva, nas pessoas mais jovens, isso leva a uma longevidade, não só uma longevidade, mas uma capacidade de coordenação, de independência maior na parte idosa. Isso me preocupa muito, principalmente porque a população jovem está ficando cada vez mais sedentária, né? Tem estudos já mostrando que a cada ano que passa, se não me engano, acho que eles perdem 5%, as pessoas ficam 5% a mais inativas. Caraca. É cerca Eu vivo numa bolha. Não, é uma bolha. Da tecnologia, né? Que às vezes eu penso assim, cara, às vezes eu penso, nossa, as pessoas estão se exercitando mais que as pessoas ao meu redor, né? Então, é o que eu tinha falado mais cedo, que a gente vive num nicho que é muito ativo, e às vezes a gente não vê os outros nichos. Eu acabo vendo isso porque eu trabalho no teste ergométrico, e eu tô ficando muito preocupada. Porque no teste ergométrico eu não faço somente testes em atletas. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas que chegam no hospital para fazer teste ergométrico é a população comum. E está me assustando muito. Nós temos protocolos padrões, né, de teste ergométrico. Uhum. E às vezes a maioria dos pacientes entre 20 e 30 anos, eu juro, hoje mesmo, eu fiz um teste ergométrico de um paciente de 26 anos que fez 4 minutos e meio de esteira. 4 minutos e meio no teste ergométrico, um protocolo padrão, a pessoa está andando numa inclinação de 10%, mas ela não está andando a 6 km por hora. É um paciente de menos de 30 anos. Ele chegou a quantos batimentos nesse teste? Chegou na submáxima. O cara, em 4 minutos, caminhando a 7 por hora, chegou ali nos 180 de frequência cardíaca. Ele provavelmente nunca fez um exercício na vida dele. Nunca fez. Segunda-feira, eu fiz o teste ergométrico de um paciente de 21 anos que pesava 173 quilos. Então, isso é muito preocupante. Se a pessoa, essa paciente, ela era obesa, mas uma obesidade grau 1. Se ela está assim hoje, com 26 anos, como que ela vai estar com 50, 60, 70 se chegar? Como que vai estar? Aí, por isso que está aumentando tanto a mortalidade por causas cardiovasculares em pessoas cada vez mais jovens. Porque as pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias. O acesso a comidas, junk foods, é cada vez mais fácil. Com um toque de um celular. O toque do dedo, a comida chega até você. Você nem precisa ter o trabalho de fazer ou o trabalho de buscar, né? O acesso é muito fácil. Antes era muito difícil ter tantos restaurantes ou tanta disseminação. Hoje não. Hoje o acesso é muito fácil. E hoje, cada vez mais, é mais difícil a pessoa ir para o trabalho ou ir para a escola a pé ou ir para um parque. É cada vez mais em frente telas. Isso está estimulando cada vez mais o sedentarismo e você não comer com consciência, né? Porque quando você está comendo em frente à tela, você não está prestando atenção do que você está comendo. Você está aumentando a sua ansiedade, cada vez mais ansioso, mais você come. E isso é muito preocupante. Amália, diante desse contexto que a gente considera de altíssimo risco, né, populacional, o que você acha do médico do esporte diante de prescrição do exercício? Como é que dentro do seu consultório você aborda a prescrição de exercício? Olha, eu sou uma pessoa mais do humor, né? Então, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, olha, doutora, eu não sei o que eu faço, porque eu não gosto de fazer exercício. Aí eu falo assim, olha, eu duvido. Você tá falando assim que você não gosta de ir na academia ou você não gosta de caminhar. Porque só modalidades olímpicas a gente tem um monte
e mais não olímpicas, mais um monte. Então, quando você me testar todas, eu te falo que você realmente não gosta de nenhuma. O que você tentou, né? O que você tentou. Gosta. E a gente é muito... as pessoas são muito fixas a exatamente falar assim, doutora, qual que é o melhor exercício físico, né? O que eu faço que é o melhor? Claro que idealmente é interessante a gente mesclar exercícios resistidos com exercícios aeróbicos, exercícios de mobilidade. Mas uma pessoa que é 100% sedentária, que nunca fez nada, eu falo que é exatamente o melhor exercício físico é aquele que é feito, sim, né? Perfeito. Então, busque alguma coisa que te traga prazer e te traga que você consiga ter consistência. Né? Por exemplo, se a pessoa virar para mim e falar assim, olha, doutora, eu só gosto de fazer beach tennis. É a única coisa no mundo que eu gosto de fazer, o único exercício que eu gosto de fazer. Eu falo assim, então vai no seu beach tennis. Por quê? Não necessariamente a pessoa o resto da vida vai ficar no beach tennis. Porque se a pessoa inserir em um local em que as pessoas são ativas, ela vai mudar o meio que ela convive. Sim, né? Daqui a pouco ela volta assim, doutora, eu quero melhorar no beach tennis. E aí que eu faço? Na academia. E aí começa a preparação física. Exatamente. Aí o que acontece? Ela não mais vai conviver com as pessoas que vai lá no futebol só assistir e beber cerveja no futebol de quarta-feira e comer o torresmo. Ela passa a conviver com as pessoas do beach tênis, que aí a pessoa fala assim, o grupinho dela do beach tênis, hoje a gente vai sair para comer uma salada, vamos lá? Vamos. Aí ela vai comer uma salada em vez de comer o torresmo com beber a cerveja. Fala assim, olha... no domingo a gente não vai jogar beach tennis, a gente vai dar um passeio no parque, a gente vai caminhar no parque, vamos com a gente? Vamos. Aí fala assim, vai ter um campeonatinho de beach tennis, vamos participar? Vamos, doutora, eu quero melhorar meu condicionamento, vou começar a fazer preparação física na academia, porque todo mundo lá faz. Então já começa a fazer mais preparação física. Então isso te insere em outros meios. Quando vê a pessoa já está fazendo musculação, já está indo para outras modalidades, já começou a pegar gosto por esse meio, né? Já, consequentemente, já perdeu peso, mudou hábitos alimentares, né? Então, o importante é você conseguir inserir o exercício físico na pessoa, independente do que for. Legal. Acho que até um negócio, inserir o exercício físico na pessoa chega num segundo momento. O primeiro momento é tirar a pessoa do ambiente que ela está e botar ela no outro ambiente, que é isso tudo que tu falou, assim, cara, tudo isso que tu não gosta disso, tu não vê as vantagens disso, que o teu ambiente, assim, ele é péssimo. Então, vamos só te mudar um pouquinho a exposição ambiental aqui, botar um pouquinho para esse lado, e daí a pessoa vai vendo, é uma construçãozinha, assim. Eu fiquei lembrando de um paciente meu, que ele tava me falando como é que era a rotina alimentar dele, cara, zoado, tudo errado. Eu pensei, meu Deus, esse cara come muito mal. E toda noite era iFood. Daí eu falei assim pra ele, cara, tu já comeu alguma vez alguma marmita pronta que tu gostou? Ele, tem uma que eu já comi que eu gostei e tal. Mas não, eu não gosto dessas marmita fit. Eu, não tô falando de marmita fit, eu tô falando de marmita de comida normal. Sim, tem uma que eu gosto e tal. O que tem? É feijão, arroz, às vezes um purê com uma carne, um negócio. O cara compra várias dessas e deixa em casa. Eu não quero que tu coma comida fit. Não come marmita fit. Assim, qualquer coisa que tu comer é melhor do que esse iFood que tu come todo dia. E é a mesma coisa que tu falou, assim, tipo, qual exercício fazer? Cara, qualquer coisa, vai jogar peteca é melhor do que tu ficar 2 horas sentado no sofá, entendeu? Eu gosto de mexer no consultório naquelas feridinhas, né? É igual você falando do iFood. Nossa, o que tem de paciente que vive de iFood? Eu viro e falo assim, você já colocou no papel quanto que você gasta com iFood por mês? Porque acabou a época que você gasta menos de R$50 no iFood, né? A raridade de você conseguir um iFood por menos de R$40. Então, quando a pessoa coloca no papel, o gasto mensal dela com coisas que está trazendo, com coisas deletérias para ela, é um gasto gigantesco, né? Então, quando fala assim, tenta exatamente fazer isso. Tenta comprar só uma marmita da mulherzinha da esquina que fornece. A pessoa começa a diminuir até o gasto, tá melhorando a saúde dela e tá diminuindo o gasto. Me deu uma ideia agora, que eu vou começar a fazer isso com os pacientes. Olha só, eu vou usar uma Mas abordagem planilha parecida... de gastos. Uma abordagem parecida com a tua. Eu vou falar assim, perguntar se... Tu já botou no papel
tudo isso? Daí a pessoa vai dizer talvez que não, talvez que sim. E daí eu vou perguntar, você já viajou pra Cancún esse ano? Daí a pessoa vai me dizer assim, se ela disser que sim, eu mudo o diálogo. Mas provavelmente ela diga que não. Sabia que só com o que você gastou em iFood dava pra ter viajado pra Cancún se você comesse marmita? Olha só, cara, perdeu uma viagem. Eu vou começar a usar esses elementos então, é bom teus, tocar na ferida, né? É igualzinho a parte do, mas doutor, eu não tenho tempo. Eu falo assim, você é muito prepotente de falar isso, né? Porque, ó, o dia tem 24 horas. Você tem 7 dias da semana. Você vai falar que em 7 dias você tem 1 hora para fazer. Eu não tô pedindo pra você fazer 7 vezes por semana. Mas uma vez já é melhor do que nenhuma, né? Tipo, aí de uma passa para 2. Não precisa idealmente, nunca fiz exercício físico, vou virar o atleta que vou treinar 2 vezes no dia, 7 vezes por semana. Não. Faz pequenas mudanças, porque é mais fácil a adesão, né? Se você dá um passo gigantesco, você não consegue sustentar passos gigantescos por muito tempo. Faz pequenas mudanças, exatamente porque eu falo para o meu paciente assim, olha, eu não quero, eu não tenho o intuito de ser aquelas pessoas que, vou postar seu antes e depois, perdeu 20 quilos em um mês. Não. Eu não quero que você perca 20 quilos em um mês. Eu quero que daqui a 1 ano você vire para mim e fale assim, olha, doutora, eu perdi 20 quilos, mas eu melhorei muito minha saúde. Eu consegui ter consistência. Que a pessoa que perdeu 20 quilos em um mês, provavelmente daqui 5 meses ela vai ter ganhado esses 20 quilos de novo. Porque é insustentável, né? A pessoa não consegue sustentar um regime, né? Porque isso não é dieta. Por tanto tempo, né? Então, são coisas que têm prazo de validade. Eu sempre converso muito com os meus pacientes, exatamente falando, não quero que esse seu hábito, isso aqui seja um projeto verão. Isso é um projeto para a sua vida inteira. Isso aqui é um investimento que você está fazendo na sua saúde, é um investimento que você está fazendo na sua vida, é um investimento que você está fazendo na vida da sua família que quer te ter por perto. Então, tipo assim, você tem pai, você tem mãe, você tem filhos? Tenho filhos. Você tem pretensão de estar perto do seu filho por quanto tempo? Você tem pretensão de viver com seus netos, brincar com seus netos? Porque os hábitos que você está levando, talvez você não tenha essa oportunidade. Talvez o seu filho não tenha oportunidade de ter o pai por perto o pai ou a mãe por perto por tanto tempo. Talvez o seu neto não tenha oportunidade de conhecer como o avô é. Porque, às vezes, quando o seu neto nascer, vai colocar no seu colo, você nem vai saber que ele é seu neto. É isso que você quer? Então, às vezes, a gente precisa ter esse tipo de conversa com o paciente, né? Exatamente para ver que não é uma coisa momentânea. É uma coisa que vai ter uma repercussão, é tipo batimento da asa da borboleta, né? É uma coisa que vai repercutir lá no seu futuro. Sim, eu acho mais interessante como a gente aborda isso sendo médico do esporte, né? Diferente das outras especialidades, eles falam, você tem que mudar o seu estilo de vida. A mudança do estilo de vida, o MEV, ela parte de algo muito objetivo, você tem que entregar por escrito para o paciente. Então, quando o médico do esporte entrega um receituário com dicas, né, orientações sobre como ele vai fazer o exercício, eu acho que isso é o mais interessante. Sim. Porque você falar, de segunda-feira você consegue encaixar na sua rotina tal exercício, então você vai fazer esse tipo de exercício e tá combinado, essa meta a gente pode fazer com que no acompanhamento longitudinal você cumpra esse processo, e é você encaixar a individualidade e o quanto ele consegue fazer. Não adianta nada eu programar algo, dar um passo gigante, que ele não vai cumprir. E talvez isso frustrar e ter um abandono. Igual, por exemplo, que você disse com relação à alimentação. Eu não acho que a performance dessas pessoas, que a gente fala que o termo performance é tão amplo, né? A performance dessa pessoa, que seja qualidade de vida, melhorar os exames laboratoriais, ter uma longevidade maior, se você melhorar a alimentação dela, se você melhorar o exercício, se você melhorar as outras coisas que estão relacionadas de recuperação, de sono, entre outras coisas, a mudança na alimentação, por exemplo, talvez a qualidade na alimentação seja mais interessante inicialmente do que a quantidade. Então, você solicitar uma alimentação um pouco melhor do que ela já está fazendo, você não precisa pedir algo saudável que ela não vai conseguir comer e gerar mais ansiedade, depois ela, além de comer o que ela comer mais alguma coisa. Então, essas pequenas mudanças adaptáveis a cada um, acho que surte efeito, tem uma adesão muito maior e isso é ganho de performance. Você tem que curtir o processo, cara. Eu acho que assim, se tu não tá se divertindo, tá errado.
entendeu? Tipo assim, eu sei, tá, tudo tem seus momentos quando a gente batalha por algo, tem os momentos de dureza, tem os momentos de abdicação, e em saúde também é assim, na vida é assim, mas, cara, tu tem que se divertir no processo, tu tem que ter os momentos que tu pensa, pô, não, cara, isso é legal, Sim. isso não é um sofrimento, entendeu? A pessoa tem que aprender a gostar, porque é isso, não é um projeto verão, é um projeto vida, é um projeto viver diferente de como você estava vivendo até agora. Exato. E essa tua pegada, assim, é ou na dor ou no amor. Tocar no ponto certo. Isso é algo muito interessante. Tem paciente que talvez você... eu tentei te acessar com a mudança de estilo de vida falando sobre a sua família. E não tocar em você e não fazer com que isso mude algo que você queira. Então, você entender o paciente, escutar o que ele tem para dizer é muito interessante, né? E isso gera adesão, gera mudança. Eu tenho uma paciente minha que ela é obesa, né? Tem uma obesidade grau 2, grau 3. E ela veio me procurar querendo emagrecer, só que ela tinha um negócio muito forte nela. Ela veio porque a filha dela começou a sofrer bullying na escola por ser gordinha. Cara, olha a complexidade do que é isso. Tipo assim, bateu nela a bad de tipo, cara, eu tenho que mudar os meus comportamentos pra mudar a minha casa. Dela o que eu não faço. Exatamente. E tipo, e ela tá indo super bem, ela tá perdendo peso, cara, tá indo super bem. Mas tipo, cara, olha o tamanho dessa motivação, assim. E ela não me contou isso, na verdade, na primeira consulta. Foi na segunda consulta que ela tocou nesse assunto, que a filha dela estava sofrendo bullying na escola, e essa foi a coisa que motivou ela. São diversas as questões e os acessos que só durante uma consulta que seja mais ou menos baseado como a nossa é do médico do esporte, de 1 hora, de criar um vínculo com o paciente, que faz com que talvez na primeira você não acesse, mas na segunda ela tenha abertura para te trazer e conseguir acessar isso tudo. Uma dúvida assim, Amália, movendo para outra pauta, a gente falou muito do tratamento aos pacientes, como que é a tua abordagem clínica, a forma como tu vê a medicina esportiva, mas a gente te segue, te acompanha e sabe que tu é uma pessoa que é muito ativa, tu pratica bastante esporte, tu se cuida. Como é que são as tuas rotinas, as tuas rotinas de forma geral de autocuidado, de alimentação, porque tanto tu e o Chico, um casal, né, ele atleta, você também médica e atleta, acredito que tenha uma organização muito grande, assim, como é que funciona, assim, essa logística no dia a dia de vocês? Com certeza, até a coisa que eu falo, meus pacientes falam assim, quem se organiza não vira vítima do acaso. Porque estão falando assim, nossa, eu não tenho o que comer, vou comer um McDonald's. Caiu na minha mão. Então, se você se organiza, se planeja, então dificilmente você cairá nisso. E lá em casa, exatamente isso. Não, essa mudança não implica somente em mim, implica no rendimento do Francisco, porque ele vive ainda com isso, né? Que ele busca rendimento, ele é um atleta profissional. Então, a gente sempre tem o dia da semana que nós vamos juntos no supermercado, sempre buscamos comprar coisas saudáveis. Se a rotina da semana a gente sabe que vai ser muito corrida, a gente pega um dia da semana, a gente consegue adiantar a comida pelo menos pelos próximos 2, 3 dias para... Vocês preparam tudo? A gente prepara tudo. Eu criei o gosto por cozinhar, então é uma coisa que a gente gosta de fazer. E a gente se ajuda bastante. Se um dia eu chego mais tarde em casa, ele prepara. Se o dia eu chego... se ele chega mais tarde, eu preparo. Então, a gente se ajuda muito. Então, a gente evita ao máximo, né, ter esse tipo de acesso. Se você não tem em casa, você tem mais difícil acesso, né? Então, a gente tenta se programar ao máximo para evitar exatamente cair nesse acaso, né? De ter que sair, comprar uma comida. Porque mesmo fora, mesmo quando você busca boas opções, não tem o mesmo preparo de quando é em casa, de quando tudo, que no caso do Francisco isso conta muito, né? Sim, tipo, o modo de preparo. Que no alto rendimento, o mínimo detalhe interfere na performance dele. Ele pode ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíadas ou não, né? Exatamente. Então a gente tenta exatamente se programar.
A gente tem um planner, né, que a gente escreve nossas rotinas semanais, exatamente para a gente ter um planejamento na semana anterior da previsão, porque é impossível a gente saber 100%, sim, né? Aham. Tudo tem imprevisto. Mas ter um esboço de como será a semana. A gente sempre tem E um quando pouco... que vocês fazem, assim, na prática, como é que é isso, assim? Quando que vocês fazem esse planejamento? Olha, a maioria das vezes, quando a gente não viaja ou quando não está trabalhando, a maioria das vezes é no domingo, né? Que é o dia mais tranquilo, que é um dia que a gente tem um pouco mais de disponibilidade, não chega tarde em casa. Ou então algum dia da semana que a gente sabe que vai ter um tempinho assim a mais que vai conseguir. E a gente cozinha assim o básico, e não faz, nossa, altas gastronomias. Não, é o famoso básico que funciona, né? A gente varia a carne, sempre compra umas 3 opções de carne, sempre tem legumes, né? Uma coisa muito prática que quando a gente não consegue preparar, aquele brócolis... Seleta. Seleta, brócolis congelado, que hoje você não tem desculpa, né? Que hoje tem uma gama gigantesca de opções saudáveis, de fácil disponibilidade, né? Então, a gente faz alimentos, assim, mais práticos e o básico. E viver sobre o mesmo teto que um atleta olímpico, tu acha que te motivou a ser mais disciplinada, assim, com questão alimentar? Tu já sempre foi? Ou isso mudou bastante, otimizou? Ele vai brigar comigo, mas eu sou mais disciplinada que ele. Então tu que melhorou. Tu que melhorou. Eu que melhorei, Boa. Ó, isso daí vai ser o corte aí. Chico, a malha salvou tua vida. Se não fosse a malha. Ele vai ir porque ele vai concordar, porque principalmente na modalidade dele, né, tipo ginástica, o peso conta muito, né, e tem uma questão muito cultural de, tipo, ganho de peso, de ingestão calórica, então, tipo, de restrições muito grandes, depois libações alimentares. Então, quando a pessoa começa a perceber que se ela comer bem todos os dias, ela vai conseguir render mais dias, né? Vai ter menos risco de lesão. Então, essa educação, ele já é velho de guerra, né? Então, ele já tinha um pouco mais desse conhecimento, ele sempre se alimentou bem, mas ele sempre gostou de uma porcariazinha, né? Então, eu tentei inserir mais isso nele, tentar fazer ele comer comida de verdade, não fazer ele ficar restrito demais e não fazer uma restrição calórica também, que ele ou provavelmente vai ficar doente mais pra frente, ou ele vai correr o risco de ter uma lesão mais pra frente, que é o que a gente fala que muita gente não sabe, que esporte não é saudável, né? Esporte ultrapassa os efeitos da saúde, né? o alto rendimento. Exatamente. O esporte competitivo, ele ultrapassa o limite da saúde, né? Porque a pessoa busca ao máximo sempre tudo. Então, eu acho que a gente virou um equilíbrio bom. Ele me equilibrou muito também, porque eu já tive distúrbios alimentares, né? Eu era da dança e eu sempre fui fortinha, né? Eu nunca tive corpo de bailarina, eu era uma criança gordinha. E eu era boa, só que eu nunca tive destaque, né? Então, eu escutei a minha mãe, quando eu tinha, assim, uns 12 anos, eu escutei a minha mãe conversando com a minha professora, perguntando: por que a Amália Carolina nunca ganhou solo? Porque bailarina gorda não ganha solo. Pesado. Aí a gente começa, né, já com os distúrbios alimentares. Primeiro começa com a bulimia. Lembrando que bulimia não necessariamente é vomitar, né? Usar burlações, né? E depois encadeou, consequentemente, né, pela restrição muito grande, uma compulsão alimentar. Então, o Francisco me ajudou muito em relação a isso, porque eu era exatamente o 880. Ou eu faço uma dieta à risca, ou eu como até o reboco da parede. Então, ele me ajudou exatamente a moldar isso, tipo assim, olha, come um só, se controla. Não é porque você come um que você precisa comer a bandeja. Não é porque você tá na festa, você precisa comer 300 docinhos e comer 5 pedaços de bolo de aniversário. Não, tipo, come um de cada, come uma fatia de bolo. Então, isso me ajudou muito também. Então, por isso que a gente fala que, tipo, casais que têm hábitos juntos são até casais mais felizes e que têm uma relação melhor, né? Porque um leva né? Exato. Eu tava falando hoje com o Vitor, tava falando que eu e a Ana Lu, a gente tá com agora
um hábito de planejar algumas coisas, fazer planos conjuntos e ter, assim, métricas, metas de coisas que a gente precisa para alcançar aquilo. E, cara, isso é muito saudável. É muito. Isso é muito saudável. Muito. E eu acho que um casal só dá certo quando um entende o objetivo principal que os dois querem chegar. Eu coloco muito que o casal é um só, né? Então, em algum momento, se alguém não conseguir estar ajudando por alguma determinada coisa da vida, eu tô tendo que trabalhar demais, o outro tem que assumir e ajudar com que ela não fuja da construção. Exato. Então, eu falo como se fossem dois pedreiros construindo uma parede. Enquanto um descansa, o outro continua trabalhando. Não pode parar, porque senão esse prédio uma hora vai cair. Então, você tem um tempo para construir. E eu acho que o meio, ele insere a pessoa aos hábitos, né? Então, se você estivesse namorando uma pessoa que não tinha bons hábitos, talvez o seu lado de transtorno alimentar falasse mais alto. E aí, por você estar noiva de uma pessoa que é atleta e isso fazer com que a sua rotina gire em torno do esporte, faz com que você tenha bons hábitos também. Com certeza. Cada um puxou o melhor, cada um puxou uma coisa boa de si, porque por mais que tu tenha tivesse os teus transtornos, tu trouxe a questão da organização, né, de melhorar de forma geral, e ele te trouxe um outro lado, que é o take it easy, então cada um botou na mesa, assim, suas qualidades. Então, e exatamente isso do casal, né? Os dois saem ganhando. Isso até entra nas mudanças, né? Tem estudos demonstrando que quando um do casal muda os hábitos, o outro emagrece como consequência, né? Porque os outros... E eu até uso isso no consultório, exatamente. Falo assim, por que você não usa isso como sendo o momento do casal? Vai vocês dois juntos, ser um momento junto, ou então com seu filho. Por que você e seu filho não buscam vão na luta juntos, achem uma modalidade que os dois possam fazer juntos para ser o momento pai e filho. Ou então no final de semana, por que vocês não juntam todo mundo e vão passear no parque? Então, pequenos hábitos fazem a relação, seja afetiva, ou seja paternal, maternal, ou seja, qualquer tipo de relação, crescer cada vez mais. Legal, muito legal. Não, a gente, mais uma vez, gosta de conversar demais sobre esse assunto e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência na residência, como é que foi o andamento durante os 3 anos, fala um pouco sobre a sua instituição, conta pra gente um pouquinho. Então, eu fiz residência na Unesp, né? É uma das primeiras residências que teve medicina esportiva, só que nós tivemos alguns problemas no decorrer da residência. No ano em que eu ingressei na residência, nós tivemos um problema com o antigo chefe, que acabou que ele teve um desligamento do hospital, e nós passamos por uma reformulação, né? Em que foi o que me deu a oportunidade de conhecer vocês, que o último ano eu vim aqui para São Paulo e rodei em diversos locais. Mas, assim, é o que a gente estava falando antes aqui, que não existe um profissional bom, um profissional ruim, cada instituição tem seus prós e seus contras, né? Eu sou muito feliz ainda de ter escolhido a Unesp, né? Eu me sinto muito realizada de ter feito residência lá. Primeiro que no primeiro ano eu tive uma base de clínica, assim, fenomenal, que me fez apaixonar ainda mais pela medicina e ainda mais por essa área, né? Que até os meninos da residência de clínica brincavam comigo que eu era a residente 31. Lá tinham 30 vagas, eu era a residente 31. Então, eu tive uma base muito boa nessa parte, principalmente da parte cardiológica, né? O R1 basicamente era clínica médica, a gente roda um pouquinho na pediatria também, emergência, sala de emergência, UTI, diversas especialidades clínicas. O R2, a gente teve muito contato com ortopedia, né? A gente fica muito tanto no pronto-socorro como nos ambulatórios de ortopedia, acompanhando a rotina ortopédica mesmo, o geral, seja pós-operatório, seja acompanhamento clínico de tratamento conservador, seja emergências e urgências ortopédicas. Então, a gente acompanha a rotina deles. Reumatologia, que também é uma parte ortopédica clínica, né? A gente acaba pegando a parte ortopédica da reumatologia, né?
que trata de forma conservadora, né, as doenças mais crônicas, principalmente a artrose, ortoartrite, né, ortoartrite, as demais doenças articulares. E o R3 é que realmente a gente vive a medicina esportiva do alto rendimento, né? Eu tive a oportunidade de rodar em diversos serviços maravilhosos aqui, inclusive o de vocês, né? Ficou uns 2 meses lá com a gente, não foi? Fiquei 2 meses na Unifesp, rodei no IANSP também. Eu não tive a oportunidade de rodar na USP, na época, mas tive contato em outros lugares. Pinheiros fui também, no Clube né? Pinheiros, rodei também no São Paulo, na base lá em Cotia. Legal. A parte de cardioesporte no Dante. Então, a parte de reabilitação cardiopulmonar no Hospital Samaritano. Então, eu me senti muito, muito preparada, graças a Deus. Infelizmente, a nossa residência, por problemas do hospital mesmo, de investimento em ambulatório, acho que provavelmente ela vai encerrar, infelizmente. Mas... Eu acho legal você contar um pouco a história da sua residência, e eu tenho certeza que a formação de vocês foi incrível, porque as 3 pessoas que eu conheço, vou citar nomes aqui, você, Pode citar. o Thales e o Ângelo, são pessoas incríveis e ótimos, excelentes profissionais que estão muito bem, estão com sucesso em suas carreiras. Então, não tenho dúvida que vocês tiveram uma excelente formação, e ainda tem algumas pessoas que estão na residência, mesmo que não esteja aberta para novos editais, que eles também vão ter uma boa formação e vão ser ótimos profissionais. Então, fica uma pena, né, de terminar uma residência que tem uma história tão bonita e que poderia formar outros médicos do esporte inseridos no nosso meio para levar o nome da medicina esportiva. Então, acho que você é um exemplo muito legal, que a gente fica muito feliz que esteja aqui com a gente. Ai, obrigada. Eu fui muito feliz de ter tanto o Thales como o Ângelo como meus R+, tenho ele como meus irmãos, que nós viramos uma família, né, lá na residência, que era só nós 3. E fico muito feliz de ver, vibro muito com cada conquista deles, e eu tenho certeza também que os 2 outros residentes que vieram depois de mim também... É como todas as outras especialidades, como todos os outros meios, não só de medicina esportiva, em que a sua dedicação que te faz um bom profissional, né? Não necessariamente somente a instituição. Você pode estar na melhor instituição que você puder. Se você não se dedicar, se você não correr atrás, se você não tiver interesse, você não vai ser um bom profissional, né? Se você não ser uma boa pessoa também. Mas se você for uma pessoa interessada, uma pessoa comprometida, se você saber realmente o que você quer, não tem como dar errado. Né? Eu sou muito disso, assim, que, cara, nada vai cair no teu colo. Nada. Tu tem que, assim, cavar. Tem que cavar. E quando estiver cansado, tem que continuar cavando. Entendeu? Porque senão ninguém vai te dar nada. E assim, claro, às vezes vai acontecer uma realização antes, às vezes depois. Cada um tem seu tempo das coisas. Pode ser que hoje tenha uma pessoa, algum colega que tu pense, caraca, esse bicho tá voando. E daí daqui a pouco passa um tempo, acontece algo pra ti que tu tá voando mais ainda, né? Então a gente tem que sempre, acho que a gente tem que sempre fazer esse exercício de vibrar com a celebração dos colegas, vibrar com as conquistas dos outros, olhar como uma fonte de admiração, né? E continuar fazendo o nosso, que a gente acha certo. Que, cara, eu não conheço alguém que pensa assim Eu não conheço alguém que pensa assim que tá frustrado com a vida ou que deu errado. Quem tá frustrado é quem tá sempre reclamando, quem vê com maus olhos o sucesso dos outros. Essas pessoas, elas realmente conquistam muito menos. Mas quem eu vejo com essa mentalidade, cara, eu não vejo uma pessoa que não se desenvolve. A gente tem que aprender a se apaixonar pelo processo, né? Pelo caminho. Porque a maior parte da nossa vida, a gente está no caminho, a gente não está na chegada, né? Então, se a gente só foca na chegada, só foca no objetivo e não foca nos passos, não foca no passo a passo, não foca no caminho, sem dúvida a gente vai ter uma vida miserável, porque nada cai de colo de mão beijada. Se cai, pode desconfiar. Que eu brinco que só tem 2 coisas que a gente conquista
com facilidade, que é gordura e boletos. O resto, tudo a gente tem que correr atrás. E amor de mãe, né? Mas isso daí já com ele. Não, legal. Amália, como que o pessoal faz para te encontrar aí nas redes sociais? Bom, quem quiser me encontrar, eu tô no Instagram, o meu @ é Amália Carolina CS, de Carneiro Souza. Então, quem quiser saber mais sobre mim, ver mais minha rotina, tem posts profissionais lá também, pode seguir lá que se eu puder contribuir de alguma forma, inspirar ou qualquer coisa, vai ser um prazer. Cara, com certeza inspira, então já recomendo aí que sigam, porque a Amália tá sempre postando dos treinos, exercício, alimentação. E uma das coisas que a gente falou, né, que a gente quer aqui gente que fala e faz. Que isso aí estimula muito. A gente tem que dar exemplo, né? Como o pai e a mãe tem que dar exemplo pro filho, o médico também tem que dar exemplo pro paciente, né? É o recomende e execute. Eu adorei essa frase e coloquei para mim. Exato. Mas eu queria agradecer aqui mais uma vez, Amália, pela presença, pela troca. Acho que foi uma conversa muito legal mesmo. E queria te dar espaço para dar suas últimas palavras aqui pra gente poder encerrar. A gente queria agradecer novamente o convite. Eu estava muito nervosa, não sou muito de falar assim, mas eu fiquei muito feliz, vocês deixaram um ambiente super tranquilo. Parabéns pelo espaço, pela iniciativa. Eu escutei os podcasts passados, tá um projeto assim maravilhoso, parabéns. E principalmente parabéns por incentivar e disseminar a medicina esportiva para aí, que é uma área que a gente é apaixonado e a gente quer apaixonar as outras pessoas também. Então, parabéns e obrigada. Obrigado. Valeu. E, gente, vocês aí que estão em casa, não deixa de dar aquela avaliação 5 estrelas no Spotify. E se você está no YouTube, clica no botão inscrever, clica no sino das notificações, dá um like, comenta, compartilha com todo mundo, faz o que for preciso para expandir essa mensagem, para deixar mais gente ativa e para aumentar esse ecossistema da medicina esportiva que a gente tanto gosta.